Esse jogo foi desmarcado ontem. Já era para ter sido desmarcado há muito tempo. Entrarem no ônibus de volta, voltarem para sua cidade com mais 13 horas e mais um avião. Todos iriam concordar? Dariam VO para essas partidas? Edson Batista, presidente do Atlético Goianiense, que pergunta: parar para quê? Para a gente ficar aqui sofrendo e chorando? Mas a gente quer deixar muito claro isso. Nós não vamos abandonar o nosso povo nesse momento. Nós não vamos sair do Rio Grande do Sul e deixar as pessoas aqui sofrendo. Nesse momento, não há como pensar em futebol no Rio Grande do Sul, e nem no Brasil inteiro deveria. Tudo o que importa agora são as vidas afetadas pela enchente que devastou todo o Rio Grande do Sul. Esse momento é de ajudar ao próximo. Muitas pessoas perderam tudo que tinham, que construíram durante toda uma vida. Na mídia do centro, o Barcelos se manifestou sobre a decisão da CBF de não paralisar o Campeonato Brasileiro, o que é de uma insensibilidade inacreditável. Se liga no que o Barcelos falou. Mas antes quero pedir para você, se tiver condições, doe alimentos, água, produtos de higiene pessoal. Deixarei no comentário fixado pontos de coleta para você fazer doações. E começando um pouquinho por aquilo que tu falas, Zé, que eu quero pedir desculpa aí a tua produção e de outros canais, inclusive, que em algum tempo, né, entendendo o tamanho, a dimensão da tragédia, também queriam ouvir. A gente que é representante de um clube e que tem também uma função social, e eu neguei aí algumas entrevistas porque realmente estamos, né, priorizando aquilo que é o mais importante, que é o apoio, a solidariedade, o trabalho com as vítimas. Mas a gente sabe também a responsabilidade que tem enquanto mandatário de um clube que tem aí milhões de pessoas apaixonadas e afetadas por esse momento, e é importante a gente também passar para vocês aí, na medida do possível, né, tentar passar a dimensão daquilo que a gente está passando e daquilo que vive hoje o Rio Grande do Sul. Então, dessa forma, é assim que a gente tem se colocado e tem conversado muito com os demais presidentes aqui, principalmente da Série A, mas também das outras séries, né? Falo do presidente Alberto Guerra, do presidente Fábio do Juventude, e a nossa posição tem sido conjunta e estamos trabalhando juntos, tentando passar primeiro esse momento difícil de salvar vidas, né? E depois um momento difícil também de recuperação de casas, né? de toda uma infraestrutura, uma condição de vida dos gaúchos. O senhor se sente contemplado por essa decisão tomada pela entidade? Rizek, se foi uma medida emergencial, na minha opinião, e falei isso com o presidente Reginaldo, né, da necessidade da gente sequer ter uma condição de não estar preocupado com isso, porque essa não é a nossa preocupação, né? E tínhamos jogo marcado para sexta-feira. Esse jogo foi desmarcado ontem. Já era para ter sido desmarcado há muito tempo, né? Então, esta foi uma medida emergencial e que eu vejo que insuficiente para o tamanho, né, da tragédia que estamos vivendo. E eu sei que é difícil para quem não está aqui, né, ter esta dimensão. Eu até falava ontem que às vezes as pessoas podem estar pensando que foi uma região específica da cidade, ou foi né? Não. O estado do Rio Grande do Sul inteiro, cidades devastadas, Porto Alegre numa situação de que poucos bairros, né, não foram, ou quase nenhum bairro afetado, 85% da cidade está sem água. Então, é insuficiente esse tempo para que a gente possa pensar em futebol, inclusive, né? Então, é uma medida inicial que tira uma parte do problema urgente, mas que não resolve, né? E aqui eu quero aproveitar e agradecer a manifestação, os gestos de solidariedade. Estou falando aqui do ecossistema futebol primeiro, né? Porque é um programa esportivo, mas sem dúvida nenhuma da sociedade inteira, mas de clubes, de manifestações de presidentes, e a gente agradece isso, mas quando a gente trata, né, de partidas, de um campeonato, a dimensão que isso tem, Internacional, Juventude, para falar de Série A apenas, e o Grêmio, representam aí 15%
né, em termos de número de clubes, representam uma parte importante do Brasil, e o Brasil é um país só, e, portanto, há necessidade de se olhar isso como uma questão unitária, né? E não se trata aqui de dar alternativas, porque eu faço o seguinte questionamento, né? Supondo que fôssemos totalmente insensíveis à situação que estamos vivendo, supondo que estivéssemos preocupados com o negócio futebol nesse momento, seria possível, e os clubes concordariam, em vir jogar em algum campo que nós tivéssemos aqui, viajar 13 horas de avião não, viajar até Florianópolis, pegar mais 13 horas de ônibus, porque as entradas das cidades não existem, existe uma só, depois chegarem aqui, tomarem a água que os outros não têm para tomar, não tomarem banho, jogarem, entrarem no ônibus de volta, voltarem para sua cidade com mais 13 horas e mais um avião. Todos iriam concordar? Dariam um VO para essas partidas? Essa é uma pergunta que tem que se fazer quando começa a se falar em vamos jogar aqui, vamos jogar ali, vamos treinar. Esse é o exercício mínimo de empatia que a gente espera que seja feito. Então, fica aqui também um pedido, desculpa da veemência, mas um pouco do sentimento de quem está dentro da água ajudando as pessoas, e eu não estou aqui falando de mim, mas estou falando de uma população que tem trabalhado de forma 24 horas, de forma solidária, né, dos familiares, dos parentes de todos, das pessoas que trabalham no futebol, dos mais humildes até aquele funcionário mais alto que também foi acometido desta tragédia, né? A gente precisa cuidar muito das palavras para também não usar exemplos que possam machucar um ou outro, mas nós estamos realmente bastante abalados e nós não vamos, de maneira nenhuma, não vamos colocar o futebol na frente da vida. Eu acho que o campeonato deveria ser paralisado. Já deveria ter sido paralisado e não será paralisado. Enfim, eu acho que já é alguma coisa os clubes gaúchos não jogarem, mas não é o ideal. Não é o ideal porque a isonomia vai embora. Isso a gente vai ver provado daqui a pouco, quando o Grêmio, o Inter, Juventude e companhia tiverem que cumprir os seus jogos atrasados. A gente está vivendo, não é só uma enchente, é como se o Rio Grande do Sul estivesse dentro de um estado de guerra. É uma guerra. É uma guerra que a sociedade gaúcha está vivendo. Isso. Em uma semana, a gente tem uma situação, segundo o governador, 10 vezes pior do que a vivida em 2 anos de pandemia. É isso, é uma outra ilustração. É um cenário de guerra. E uma guerra não acaba em 20 dias, em 30 dias, em 2 semanas. Quando que o aeroporto vai abrir? Aí eu vou fazer 2 perguntas ao presidente para não segurar ele mais tempo. A primeira pergunta, objetivamente, presidente, quando passar a chuva, acabar a chuva, tentar voltar à normalidade, quanto tempo o senhor acha que o senhor consegue pôr o Beira-Rio em condições? Vocês já conversaram sobre isso para jogo. E a segunda, vamos esquecer a CBF. A CBF a gente já está entendendo exatamente o que ela está fazendo. O senhor está se sentindo respaldado e apoiado pelos presidentes dos outros clubes nesse momento? Primeiro, só, Led, sobre o teu comentário, a gente não conseguiu ainda e nem quer, né, fazer esta discussão sobre desequilíbrio técnico, porque isso a vida vai resolver. Nossa preocupação hoje é realmente estar trabalhando nessa linha de usar o clube, a força que o clube tem com o seu torcedor para essa rede de apoio, de solidariedade, de trabalho, e não são poucas as iniciativas, sejam elas de atletas, instituição como um todo, os contatos que a gente recebe de pessoas querendo para quem doar, como doar, a gente tem encaminhado isso direto e não é pouca coisa. Esse tem sido o foco do nosso trabalho, né? Mas sobre o Beira-Rio, são estimativas, porque a gente não tem noção ainda real do estrago, mas assim, minimamente 60 dias, depois que as águas baixarem. E as águas vão demorar para baixar. A última grande enchente, que foi menor do que essa em 1941, segundo informações técnicas, demorou 32 dias, 31 dias para se restabelecer a condição mínima de recuo das águas. Então, se você botar 60 mais 30, estamos falando aí de 90 dias. Então, são 90 dias no mínimo, né, olhando para isso como algo necessário. E a segunda questão, eu tenho recebido
manifestações de todos os clubes do Brasil, de presidentes que estão fazendo campanhas de doação, que estão enviando materiais. Criciúma agora, só para dar um exemplo, não quero ser injusto com os outros, mas são 10 caminhões que estão vindo com mantimentos, com materiais de doação organizado. Eu vi hoje uma matéria que tem fila na sede do Sport Recife para doação, lá, né, no Recife. Então tem essas manifestações todas, presidentes de fora, do River Plate, do Peñarol, há uma comoção no sentido de produzir uma ajuda, né? Então isto tem total respaldo dos clubes. Agora, quando entra na questão futebol, campeonato e isto que nós estamos discutindo aqui, bom, aí a gente sabe que tem posicionamentos diferentes e que necessariamente precisam, a partir inclusive desta possibilidade de estar falando aqui em rede nacional, poder estar dando a dimensão e poder ir construindo, vamos dizer assim, uma realidade coletiva fora do Rio Grande do Sul que realmente possa compreender esse momento e entender que somos um único país e que precisamos de todos para que a gente possa, né, como eu digo e continuo dizendo, porque está acontecendo isso agora, salvar as vidas, né, e depois um processo de reconstrução. Zé, obrigado a vocês. Eu só queria deixar uma última mensagem muito importante aqui em torno desta informação de que os clubes estão se dispondo às suas estruturas, e a gente agradece, mas a gente quer deixar muito claro isso. Nós não vamos abandonar o nosso povo nesse momento. Nós não vamos sair do Rio Grande do Sul e deixar as pessoas aqui sofrendo. Isso é fundamental nesse momento. E por isso fica esta mensagem de agradecimento a todos, mas um pedido de compreensão para que a gente possa achar uma solução que pense nas milhões de pessoas que foram atingidas por essa tragédia. Barcelos representou muito todos nós gaúchos. Não tem nada a ver com Inter ou Grêmio. Inclusive, o presidente do Grêmio se manifestou há uns dias atrás e representou muito. É inacreditável a falta de empatia de muitos. Queria ver se fosse no eixo. Por muito menos teriam parado o campeonato. Mas, sinceramente, o que importa agora é o povo, que perdemos de WO, mas o Inter não irá abandonar o Rio Grande. Reitero aqui, na descrição deixarei informações sobre pontos de coleta por todo o Brasil, faça a sua doação.